Graça e paz, amados. Vamos, nesta noite de domingo, vamos dar início ao culto de adoração ao Senhor. Para que isso ocorra, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 13 e fazer uma leitura responsiva. 1 Coríntios 13, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Leitura responsiva. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então reconhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Fazendo alusão a esse texto em relação ao amor de mãe, só o amor de mãe é que faz a diferença na vida de um filho. E aí o início do capítulo 13, ainda que ele faça tudo ou fale tudo, se não tiver o amor, não é nada. E só uma mãe pode denotar esse amor a alguém. E só um filho pode receber o amor de mãe. Para dar continuidade, vamos abrir os nossos cantores cristãos no hino 304, um vaso de bênção. Hino 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos suspados que vivem das trevas
perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem estar, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Que a irmã Jaciara nos eleve em oração neste início de culto, para que o Senhor aceite o culto em que estamos proferindo a Ele, mesmo não estando em sua casa e sim no nosso lar, mas a morada do Espírito Santo está em nós. Então aqui está a igreja. Oremos com a irmã Jaciara. Querido Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Ó Pai Santo, te agradecemos pela graça, te agradecemos pelo teu amor que é sem igual, te agradecemos pelo privilégio de sermos mães, mães biológicas, mães de oração, mães que te exaltam e te agradecidas neste dia. Colocamos diante de ti, ó Deus, todas as mães que não puderam estar com seus filhos hoje, porque estão trabalhando, estão na frente de trabalho com esta pandemia. E te agradecemos, ó Deus, por tantos os livramentos que tu tens nos dado. Obrigada, ó Deus, por esta bênção em ser mãe. Obrigada por cada família, por cada filho. Obrigada, Senhor, porque o teu amor e as tuas misericórdias são causas de nós não sermos consumidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados irmãos, nós temos nesta noite meditar na palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler de uma forma diferenciada. Vamos ler capítulo 2, versículo 1 e capítulo 2, versículo 10. Vamos fazer um pulo do 1º para o 10º. E aí nós vamos trazer a mensagem do Senhor. Logo em seguida da mensagem, nós vamos estar apresentando ao Senhor todas as mães, em especial a mãe que faz aniversário hoje. Que Deus a abençoe e proteja. A mãe de Laura, né, filha? Sim. E que Deus dê a ela saúde para também cuidar da netinha que chegou recentemente, da princesa, que nesse meio de tanta apreensão com esta doença que estamos atravessando, a casa da mãe de Laura foi presenteada com mais uma vida. Que Deus a dê saúde a ela.
Êxodo 2, 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à ilha, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Veja que coisa interessante neste dia de hoje, em homenagem às mães. Estamos falando do nascimento de Moisés e de como Moisés foi agraciado com duas mães. Uma mãe biológica, uma mãe de amor e uma mãe do coração. A mãe que o educou em toda a ciência do povo egípcio, porque sabia Deus que Moisés, aquela criança, precisaria ter conhecimento dos dois povos. Ter primeiro a base religiosa, a base, o sangue do povo de Israel e ter a ciência do povo egípcio. Amados, podemos ver também uma outra coisa que muitas das vezes passa despercebido. Olhe com quem o pai de Moisés casou, Arão. Arão casou com uma descendente de Levi. Ele estava seguindo o próprio ensinamento de Deus de procurar uma cônjuge no meio do próprio povo. Então ele não se afastou, ele não se misturou. Ele casou com uma pessoa da sua comunidade, da sua nação, que era do povo de Israel. E uma outra coisa também que não nos pode passar despercebido, quem deu o nome da criança de Moisés, porque essa criança só tinha 3 meses, foi a filha de Faraó. E esse nome tem um significado. Saiu das águas. Então tudo estava combinando, tudo estava debaixo da vontade de Deus. Mas o que é que nós temos para falar desta mulher como exemplo para as mães de hoje? Moisés, ele é conhecido em todo o mundo cristão como um homem a qual Deus usou de uma forma maravilhosa para liderar o povo de Israel no Êxodo. Ele nasceu de uma mulher determinada, de uma mulher que sabia o que queria. Embora sua mãe não seja tão lembrada quanto o filho, certamente ela foi muito importante na formação de Moisés, mesmo só tendo ficado 3 meses com ele, a ponto dele chegar a ser um grande líder de Deus diante do povo de Israel. Essa história começa quando o faraó Tutmoses I baixou um decreto macabro. Esse decreto mandava ceifar a vida das crianças israelitas, com medo de que uma nova nação se levantasse contra o povo egípcio, contra a nação egípcia. Eles haviam passado, meus amados, 150 anos sob o jugo dos semitas Hicsos. E para impor o seu império, eles haviam lutado não só contra os próprios Hicsos na parte do norte, mas também os núbios na parte do sul. Os núbios e os Hicsos, no caso, Hicsos, eram aliados contra o Egito. E ele baixa esse decreto para que não nascesse dentro do povo de Israel uma nação que iria derrubá-lo.
A filha do faraó, a princesa Hatshepsut, foi também uma grande mulher. Não podemos deixá-la de lado, tanto que ela deu um nome a qual Deus acolheu, Moisés. Então foi uma mulher de fina sabedoria também, uma mulher usada por Deus. E ela também foi responsável em influenciar grandemente o seu filho adotivo, o seu filho do coração. Queridos, quando Deus quer, é assim. Ele, com sua onisciência, coloca na vida daquela criança duas mulheres, duas mães da melhor qualidade, duas mães com um coração grandiosíssimo. Mesmo o faraó temendo uma revolta por parte do povo de Israel, a qual José havia implantado no Egito, lá na época da fome, em que José transporta toda a sua família, dali o número do povo judeu cresceu grandemente, nós podemos ver que Deus estava junto com o povo. Faraó chama as duas parteiras do próprio povo de Israel, Sífra e Poá, e diz, ordena para que aquelas parteiras, quando fossem filho homem, elas percebessem que iam nascer filho homem, ela matasse logo. Mas as parteiras, temendo a Deus, não segue a ordem do faraó. E aí faraó chega ao decreto de que toda criança nascida manda os seus soldados invadir todas as casas do povo de Israel e matar todas as crianças nascidas do sexo masculino, jogando-os no rio Nilo para que morressem afogados. Deus, queridos, na sua soberana vontade, tinha um plano na vida daquele que saiu das águas. E o plano de Deus, nós já sabemos que era tirar o seu povo do Egito, tirar o seu povo das agruras da escravidão. Isso porque o povo vinha clamando. Então quem clama, alcança. E aí o interessante é que a gente percebe que aquela criança que estava condenada à morte é protegida e educada dentro do próprio reino, dentro do próprio palácio do faraó, na casa do homem, pela filha do seu algoz. E ela ainda paga. A mãe de coração paga a mãe biológica para ficar com o filho até que este pudesse estar bem maior e voltasse à casa do faraó, já que ela não tinha leite para amamentar a criança. Que ironia do destino, né, amados? O Salvador do povo de Deus, criado dentro da própria casa de quem havia de querer tirar a sua vida. O que podemos aprender com essa história? Que qualquer inimigo, em qualquer tempo, que se levanta contra nós, não pode nos atingir sem que Deus permita. Essa história de Moisés é muito clara. Moisés era indefeso porque era uma simples criança, mas Deus levanta duas mulheres. E uma é a própria filha do faraó. Para proteger, para educar, para preparar esta criança para que ele seja um bom líder. Então Deus nos livra de toda e qualquer armadilha. É isso que aprendemos. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância. O filho era famoso. A mãe poucos sabem
o seu nome. Observem que eu citei o nome da mãe do coração, mas não citei o nome da mãe biológica. Joquebede. Esta é a mulher a qual devemos nos espelhar hoje. E ela nos ensina como uma mãe é capaz de fazer de tudo por seu filho. Como uma mãe é capaz de mudar a sorte da vida de um filho. Joquebede, ela foi uma mãe capaz de ter uma coragem grandiosa. E a gente percebe isso quando ela, no versículo 2 e 3, quando ela sabe do decreto do faraó e ela toma uma decisão. Uma mulher corajosa. Ela sabia que não tinha como ocultar uma criança por muito tempo. E ela tinha que abrir mão dessa criança, ela tinha que pensar rápido, planejar rápido, ela tinha que ser corajosa e ela resolveu agir, porque a sua coragem era uma coragem de uma mãe guerreira. Ela sabia que estava correndo risco de ser denunciada pelas outras próprias mães do seu povo. Sim, as mães estavam de luto por ver várias crianças foram mortas. Então as mães estavam entristecidas e se elas soubessem que havia uma criança ali, elas próprias poderiam com raiva denunciar Joquebede. Moisés também poderia ser um outro ponto que poderia denunciar a mãe. Toda criança chora. E se Moisés chorasse alto? Se ela não abafasse o choro de Moisés? Seria também denunciada, mas ela foi corajosa, ela correu todos os riscos. Ela foi ousada, valente, determinada. Porque ela escondeu a criança por 3 meses, mesmo sabendo que os soldados do faraó caçavam os bebês do sexo masculino. Mas ela sabia que não podia ficar com aquela criança muito tempo. Aí ela coloca o neném dentro de um cesto de junco. E tem a brilhante ideia de construir esse cesto para que ele não afundasse. E vai mais além. Ela coloca também a filha mais velha, Miriam, para espiar quando ela colocasse o cesto no rio. E veja a coragem, a ousadia dessa mulher. Ela estudou os hábitos da filha do faraó. E aí ela vai na hora exata em que a filha do faraó costumava tomar banho. Costumava estar só elas e as suas princesas. Ninguém podia estar por perto. Ninguém podia, além delas, daquelas mulheres a qual o coração era um coração amolecido, porque toda mulher, praticamente toda mulher, diferente é aquela que não tem essa vontade de ser mãe, e ao se encontrar uma criança num cesto de junco, o que é que aquelas mulheres iriam fazer? Acolher. E quem poderia acolher? Quem tinha o poder de acolher, que era a filha do faraó. E isso aconteceu. Joquebede foi uma mulher sem ímpeto, sem medo. Planejou tudo. E ela vai mais além. Mais além para salvar aquela criança. Ela teve uma coragem que nós, psicólogos, chamamos de contenção emocional. Já pensou? Como você, mãe, se sentiria diante de uma mulher a qual você está doando o seu filho? Você não imagina se essa mulher vai devolver esse filho para você. Mas a coragem de Joquebede estava além disso.
Olha como ela foi sábia em relação a isso. Ela coloca o menino no rio, o menino é achado pela filha do faraó, a filha do faraó precisa de uma mulher que cuide e amamente dele, e quem é que vai cuidar da criança? A própria Joquebede, amando a pedido da filha do faraó. E ela mostra-se emocionalmente equilibrada. E ela recebe o filho novamente para ter mais tempo de cuidá-lo e de educá-lo. Se ela não tivesse uma emoção tão a par, ela poderia botar tudo a perder. E aí a criança poderia ser descoberta. Mas o seu plano foi perfeito para que o filho Moisés não corresse nenhum risco. Quantas mães têm coragem de fazer uma coisa dessa, pensada, tudo antes, bem planejado? Quantas mães conseguem ter uma força para ver o seu filho saindo, mas crendo em Deus que este filho poderia voltar e depois ele iria sair para sempre? Quantas mães fazem isso? Só aquelas que têm total confiança em Deus. Por isso que Joquebede é uma mulher que deve ser imitada pela sua coragem, pelo seu ímpeto. E com certeza, essa coragem só vem das mulheres que buscam a Deus. Por isso, busquem a Deus em toda a sua vida, mãe e mulher. Joquebede estava ali apresentando a Deus o que Deus havia lhe dado. Joquebede estava ali colocando uma criança toda nas mãos do Senhor e que o Senhor cumprisse o seu propósito na vida daquela criança. O que podemos concluir com essa coragem é que, mãe, você é para nós, que somos filhos, exemplos de coragem. Exemplos de coragem. Mesmo na hora do parto. E até na hora do parto. A dor que você sente é uma dor que te eleva mais e mais para ter coragem de ter esta criança. Além da coragem, Joquebede foi cheia de criatividade. Isso você pode encontrar nos versículos de 4 a 7 do próprio capítulo 2. Uma outra qualidade dessa grande mulher, da Joquebede, foi a criatividade. Olha o que Joquebede fez. Eu falei no versículo, na parte anterior, um cesto de junco vedado para que esse cesto não sofresse infiltração d'água. E observe os materiais que ela precisou usar naquela época, betume e piche. Como é que uma mulher israelita tem condições de... A palha ela poderia até arrumar, era mais fácil porque ela colheria no campo, mas betume e piche, material que na época não era fácil de uma mulher arrumar. Mas ela deu seu jeito, parecia o jeito brasileiro, mas foi o jeito cristão. A Bíblia não registra também que ela era artesã. A Bíblia não registra que ela tinha o hábito de manipular palhas. Mas lá estava Joquebede para salvar o seu filho, fazendo um cesto, usando palha, betume e piche. E a Bíblia não nos diz que essa mulher tinha o dom dessa arte. Assim como, gente, a Bíblia não nos mostra que Noé era engenheiro para construir a arca, que Daniel era encantador de leões e que os seus amigos, Sadraque e companhia, eram bombeiros para apagar fogo. Mas o que é que faz Deus? Age no momento certo, nas horas certas.
E Deus bota diante dessa mulher engenhosa todo o material que ela precisa. E ela vai muito mais além. A sua criatividade não foi só confeccionar aquela cesta que ela precisava colocar na água. Ela coloca a criança, o menino Moisés, numa área que a Bíblia registra como carriçal, que são na beirada dos matos do rio Nilo, a qual ele não ficaria enganchado, a qual a correnteza não ia afastar ele para o meio do rio, e a qual ele não iria enganchar nem virar afundar. O cuidado que Joquebede teve de não colocar em risco as suas duas vidas mais preciosas. Lembra quem ela colocou para acompanhar a navegação da cesta, a qual estava o seu filho mais novo? A sua filha mais velha, Miriam. Estava ela colocando em risco Miriam e Moisés? Não, estava ela colocando os seus dois filhos nas mãos de Deus. Enquanto Moisés navegava, Miriam vigiava. E a mãe, como ficava? Certamente estava com o coração em súplicas para que tudo que foi planejado desse certo. E a cesta vai se aproximando na hora do banho da filha do faraó. E a correnteza leva, parecia que ela tinha o domínio, né, de navegação. A correnteza leva justamente para o local onde está a filha do faraó. O rio Nilo, ele tinha época que, como a maré aqui do mar, né, o movimento da maré, tinha época que ele enchia, que ele alagava todas as áreas do Egito, e aí o pessoal conseguia produzir. Tinha época que o rio ficava vazio, e aí era a época da colheita. Plantação quando o rio estava alagado, e colheita quando o rio estava seco. Observe como ela estuda esse movimento do rio. Sabe na hora do banho do faraó. E no momento certo, com toda a segurança, ela coloca a criança ali. Isso é que é uma criatividade sem par. Ela arquiteta até para que quando a criança fosse achada, a filha do faraó buscasse ajuda para criar aquela criança. E quem estava perto? Miriam. E o que é que Miriam fez? Ofereceu, disse que tinha um conhecimento, ofereceu a própria mãe para amamentar o bebê. E o menino voltou para as mãos de quem? Para as mãos criativas da mãe. Para as mãos que iria proteger ele não só de ser jogado no rio para morrer afogado, como também proteger a vida daquela criança das armadilhas futuras que o faraó poderia apresentar. É sempre assim, meus queridos. As mães dando um jeito para proteger os seus filhos. Qual a mãe não faz isso? Qual a mãe que com a ajuda do Espírito Santo é capacitada para criar soluções para sua família? Joquebede é uma mulher que buscava a Deus e por isso ela era inspirada com a sua criatividade. E podemos concluir esse tópico como mãe é o exemplo de amor e cuidado com a sua criatividade. Por fim, temos a determinação de Joquebede. Aí é no versículo 10, o que nós lemos na leitura inicial. Do início, Joquebede foi uma mulher a qual tinha um grande significado. Javé é a glória
de Deus. Esse é o significado do nome de Joquebede. Ela não deixaria com este nome de ser a glória de Deus que seu filho morresse. Não permitiria isso. Como uma serva de Deus, o Deus El Shaddai, Elohim, o Deus Chamar, ou seja, ela sabia que o Todo-Poderoso El Shaddai estava no controle e estava presente. Ela sabia o significado de o que quer dizer El Shaddai, Elohim e Chamar. E ela convoca esse Deus de nome trino a envolvê-la com determinação, com coragem e com criatividade para salvar aquele que futuramente iria ser o líder do seu povo. E aí Joquebede cuida do menino, mesmo sabendo que aquela criança, quando tivesse um pouco mais velha, voltaria para os braços da mãe do coração. Só uma mãe determinada consegue fazer isso. Ela não sofria e ela não temia, porque confiava que as suas ações estavam debaixo da proteção divina. E aí chega a época em que ela tem que entregar a criança, a princesa, a filha do faraó, sabendo que Deus estava acompanhando aquele menino. Sabia que Deus tinha um propósito para aquele filho. Porque de todas as crianças, só Moisés, através das ações da mãe, da mãe biológica, pôde sobreviver. Porque as outras crianças na idade de Moisés, todas foram mortas, foram jogadas no rio. Mas ela não hesitou. Ela não lamentou em ter o seu filho durante um certo tempo e depois de um tempo ter que devolver. Agora a mãe do coração. Ela entendia o que Deus queria. Ela entendia que tudo era plano de Deus para preparar no futuro Moisés. Moisés, para ser o que deveria ser, teria que ter duas mães. Ali estava a mão de Deus. E mães determinadas, porque a a filha do faraó, também teve que proteger Moisés, muitas das vezes, do seu pai. Queridos, toda mãe tem essa determinação. Ela é capaz de vencer tudo para abençoar seu filho, para livrá-lo da morte. Se possível, ela até morre até no lugar do filho. Essa mãe, que tem uma garra acima de todas, obtém esse instinto materno quando ela passa 9 meses com a criança no seu ventre. Quando uma mãe quer abençoar seu filho, ela vai até onde outras não conseguem ir. Ela dá um passo além. Como diz o louvor, ela vai, leva-me além. Deus a leva além, porque só ela sabe como é ser mãe. Joquebede foi uma mulher determinada. Isso fez uma grande diferença na vida do líder Moisés, que aprendeu a perseverar nos seus 120 anos de vida. Mãe é um exemplo de determinação, que controla, que alimenta, que abastece o futuro de nós, filhos. Por isso precisamos aprender com o exemplo dessa mãe, Joquebede, a trazer essa vivência, essa coragem, essa criatividade, essa determinação, essa fé que ela teve para criar os nossos filhos. Essa mulher que outrora desconhecida na Bíblia, quem não conhecia, a partir desta mensagem, não vai esquecer mais da mãe de Moisés, Joquebede.
do grande exemplo que ela deu e deixou como marca o seu nome atrás do grande nome do filho, seu filho Moisés. Do mesmo jeito, do mesmo modo que todas as mães deixam a marca da sua criação em nós, filhos. Ela formou o caráter e a personalidade de Moisés. Ela formou o temperamento e a espiritualidade de Moisés. Nós que somos filhos somos gratos, mãe, pois sem vocês não chegaríamos e não seríamos o que somos. Para concluir esse exemplo de aprendizado de mãe, vocês são nossos exemplos de coragem, de criatividade, de determinação. Que Deus abençoe e proteja e nos faça amar cada vez mais vocês, porque vocês merecem, com a bênção de Deus, em serem amadas, porque vocês são mães. Por isso nós vamos louvar a Deus nesse instante com um louvor que só vocês sabem dizer o quanto Deus é forte em nossas vidas através da educação que vocês nos dão. Um louvor de Kleber Lucas. Solta aí o som. Dedico a você, mãe. Tu és o Deus mais forte, o grande El Shaddai. Joquebed puxou isso. Joquebed chamou Deus El Shaddai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua Mahashia, Deus Emanuel. Agora. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Só nós podemos existir através das atitudes das nossas mães. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Joquebed chamou chamar também. Presente sempre está. É o Elion, o todo suficiente. Olha quantos deuses Deus chamou. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse de quem o Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Deus que faz vocês governar nossa vida. Em nome de Jesus. Joquebed é a mãe a qual vocês devem seguir todo exemplo. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Esse louvor é para você, mãe. Mãe de Angélica, que de alguma forma segue o exemplo de Joquebed, em nome de Jesus. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Girei, Deus da minha provisão. Deus foi a provisão de Joquebed. Shalom, o Senhor é a minha paz, deu paz ao seu coração. Deus presente esteve lá nas águas do Rio Nilo, presente na vida de Moisés. Não há um Deus como esse, não há. Por quê? Jeová Rafa, meu Senhor, Ele quer ser o teu Senhor, você que não conhece o Senhor. Deixe esse Jeová Rafa ser o seu Senhor. No nome de Jesus, aceite o Senhor Deus como seu único
Salvador para ter todas as suas crias são e salva. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. E pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, Querida que mãe, cura toda dor. deixe Deus cuidar da sua vida. Deixe Deus cuidar da família, sua família. Deixe Deus cuidar dos seus filhos. Deixe Deus controlar a sua casa. No nome de Jesus, porque Ele quer governar tudo. Ele quer o Senhor da sua vida. Que no nome de Jesus você possa entregar a sua casa ao Senhor. Por isso, você, mãe, que ainda não conhece o amor de Deus, não conhece o que Ele pode fazer para transformar a sua vida, faça feito o Joquebed. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Algum recado, irmã Jaciara? Não. Não tem recado, não tem encontro, não tem nada, terça-feira? Não. Amém? Então vamos dizer aquela velha e gostosa frase que eu costumo terminar o culto, que é o Salmos 37, 25. Fui moço e agora estou ficando velho, mas nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Vamos dar a bênção pastoral e eu quero dedicar essa noite, este culto, em especial a mãe de Laura. Tu lembras do nome dela? Não. A mãe de Laura. Que Deus a abençoe. Que Deus lhe proteja ricamente. Que Deus lhe encha de uma porção de saúde. E que, acima de tudo, Deus esteja com você. Vamos dar a bênção apostólica nesse instante. Que o amor de Deus, que as unções e consolações do Espírito Santo recaia sobre toda mãe de Angélica, todo cristão que está aos pés da cruz do Senhor, suplicando pela vida da sua família e da sua casa. Que nesse instante possamos ver, Senhor, a tua bênção recair sobre a casa de Laura, a qual a sua genitora hoje faz aniversário. Que Deus a abençoe e guarde. E que Deus possa voltar o seu rosto sobre ela e tenha misericórdia dela. Que Deus possa voltar o seu rosto sobre cada um de nós e nos dar a paz. Esta é a bênção pastoral em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.